Hoje vamos falar sobre um hábito essencial para a saúde financeira: poupar dinheiro. Essencial, mas às vezes é difícil entrar na cabeça de algumas pessoas, né? E também sobre a tradicional caderneta de poupança, que ainda é o investimento mais utilizado pelos brasileiros. O consultor de investimentos Bruno de Mello está com a gente. Oi, Bruno, bom dia. Olá, Jorge, bom dia, tudo bom? É um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Vamos falar sobre uma coisa muito importante que é poupar, né? Aprender a poupar, ter o hábito de poupar, né? E por que é tão difícil para a maioria das pessoas guardar dinheiro? Eu diria, primeiramente, por uma questão cultural, né? Uma questão de hábito que envolve isso. Muitas vezes estamos tentando mudar esse paradigma, mas a nossa ideia de que a ideia de poupar ou a educação financeira, as pessoas devem ter contato desde cedo e em todo instante, seja na empresa, na escola, em casa. E muitas vezes essa não é uma realidade no Brasil. Então, nós entendemos que a primeira dificuldade é esse primeiro contato. Muitas vezes ele vem de forma tardia ou até a mesma pessoa não tem e ela já acaba recebendo salário, tendo que fazer um financiamento, alguma coisa assim, tendo acesso aos produtos de crédito, né, ou financeiros, vamos colocar dessa forma, e muitas vezes não está muito habituada. Então, se nós fizermos um planejamento, se nós fizermos uma educação, né, prévia, anterior a esse tipo de contato, com certeza a pessoa ela já é estimulada, já se torna mais fácil. Mas eu diria basicamente por essa questão e também por a questão de você ter que criar um hábito. Isso começa com um hábito de você começar a guardar esse recurso. O hábito difícil para muitas pessoas, né? Ah, com certeza, né? Muitas vezes a gente, justamente por essa questão que eu comentei, né? Recebi o meu pagamento, recebi meu salário, eu tenho dinheiro aqui sobrando. Primeira coisa, o que eu posso fazer, né, com esse dinheiro? Né? Onde que eu vou gastar? E principalmente hoje, né, nós, com o próprio consumismo que existe hoje em dia, né, você vai num shopping, num passar de cartão, automaticamente, né, aquilo foi comprado, ou aquilo que eu tinha interesse em consumir, eu posso consumir no instante, mas muitas vezes aquilo que eu não tinha o saldo para pagar no momento, lá na frente depois eu pago e depois essa conta chega e eu não me programei, eu não me organizei e isso foi se acumulando e se tornou uma bola acabou se tornando até uma bola de neve, né, para mim. Então, por conta disso, acho que é a principal dificuldade. Qual é o papel da reserva de emergência na vida financeira? Eu acho fundamental. Por quê? Né? Primeiro porque a nossa vida ela não é uma linha reta. Né? A nossa evolução, o nosso desenvolvimento como pessoas e até mesmo a evolução financeira, ela passa por altos e baixos. Né? Existem percalços nesse trajeto. Então, o planejamento financeiro, ele te auxilia nesses percalços. Né? Eu estou contando que eu vou estar com uma saúde plena, boa, para exercer minha faculdade mental ou minha atividade e simplesmente, às vezes, posso me envolver num acidente, posso sofrer algum tipo de enfermidade e essa minha condição foi alterada. Qual é o impacto na minha vida financeira? Qual é o impacto nas pessoas cujo dependem dessa minha renda ou dessa minha atividade? Então, tudo isso, muitas vezes, se eu não tenho essa visão ampla, eu acabo não me programando, eu acabo não fazendo essa reserva e essa reserva é justamente para antecipar essas eventualidades. É a mesma forma, por que eu faço um seguro de carro? Por que eu faço um seguro de casa? Né? O projeto inicial e natural é nada acontecer com a minha casa, nada acontecer com o carro, mas se porventura essa estatística, essa probabilidade de ocorrer, eu estou preparado ou não estou preparado? Então é por causa disso que nós indicamos a reserva de emergência como algo fundamental para a organização financeira e para a saúde financeira das famílias. É uma prevenção, né? Com certeza. É muito melhor você atuar de forma preventiva do que de forma reativa. O custo vai ser maior, o prazo vai ser menor e as ações geralmente são muito mais drásticas. Então, quando você se antecipa, você consegue fazer de uma forma mais suave, mais programada, tendo oportunidade, inclusive, para ver quais são as melhores opções no momento, podendo mudar ao longo do caminho. Agora, quando isso não foi feito lá atrás e quando o excepcional acontece, as tuas opções elas diminuem drasticamente. Poupar é só para quem ganha muito dinheiro? Não. Com certeza não. Poupar trata-se de realmente, como eu coloquei, primeiramente um hábito. Todas as pessoas deveriam ter esse hábito. Se nós pensarmos, né, só para quem tem muito dinheiro, não. Se nós pegarmos a população do Japão, existe uma questão cultural muito forte deles, num país onde a taxa é predominantemente negativa, taxa de rendimento, mas ainda assim as pessoas guardam dinheiro.
guardam dinheiro, passaram por episódios, né, excepcionais, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, onde a nação ela teve que se reconstruir, né, de uma forma drástica, mas dentro da cultura deles, essa disciplina é muito forte e essa questão de autossuficiência, de eu ter algo para mim e para os meus, para depois dar continuidade, isso é muito forte. Então, acho que dentro da nossa população, dentro do brasileiro em si, isso tem que ser incutido. Olha, não é só para quem tem dinheiro, é para todos. Isso vislumbra trazer, inclusive, uma facilidade financeira para sobrar mais dinheiro para todos. É verdade. A caderneta de poupança ainda é uma boa opção? Com certeza, tá? Eu diria que a caderneta de poupança ela ainda é um produto assim com bastante apelo no nosso país. A gente costuma dizer que é a queridinha, né? Antes de entrar aqui eu estava acompanhando os últimos dados do Banco Central. O Brasil ele conta hoje com, né, fechamento de maio, ainda registro do Banco Central, com 757 bilhões de reais em caderneta de poupança. Né? Então ele foi, né, instituído lá por Dom Pedro II, um produto, né, que de uma forma de guardar dinheiro, ele é extremamente simples, né? Não tem imposto de renda e muitas vezes é a primeira forma como uma pessoa começa a guardar antes de querer alçar voos diferentes, com produtos mais complexos, características diferenciadas, ele já consegue ver ali no ato a recompensa da sua disciplina, ou do seu sacrifício, ou do seu trabalho muitas vezes. Então é um produto que ainda tem muito apelo aqui no Brasil. E hoje está mais fácil porque fica vinculado à sua conta corrente, né? E você pode utilizar em caso de emergência facilmente hoje em dia. Com certeza. Né? Acho que um dos principais benefícios é justamente essa praticidade em você poder mover. Esse é um recurso que ele não tem imposto de renda, então muitas vezes tem produtos que você ganha uma rentabilidade abaixo do CDI, né, que seria talvez a principal referência, né? E mais ainda o imposto de renda, ou muitas vezes se é um produto mais curto, você ainda tem incidência de IOF. E na poupança você tem acesso ali diretamente, ele não fica nada preso, você não tem prazos de carência, digamos, 1 ano, 6 meses para poder mexer, não tem questão de bloqueio. Se porventura surgir uma necessidade, esse valor já está disponível para você, além de uma característica extremamente fundamental para o país, né? E até com um produto com um posicionamento social, porque através do fundo, né, a gente chama de funding da poupança, é que é viabilizado os financiamentos de imóveis. Então a gente só consegue nessas taxas mais, né, diferenciadas justamente porque não tem essa incidência de imposto de renda que torna para as instituições financeiras mais barato ela captar esse recurso e disponibilizar esses créditos mais baratos, né, para os seus clientes, no caso da cooperativa, para o seu cooperado. E a gente sabe que hoje boa parte das pessoas que tem essas reservas, tem essa reserva inclusive em poupança, são pessoas que na outra ponta usufruem desses financiamentos, dessas condições mais baratas, onde ele pode usar o seu FGTS, onde ele tem, né, possibilidade de parcelas mais aderentes à sua realidade. Entendeu? Uhum. Qual é a desvantagem da poupança? Talvez a desvantagem, né, seria num segundo momento onde eu já tenho um valor acumulado, né, eu poder trabalhar com uma carência maior. Eu tenho um saldo, eu tenho uma gordura. Opa, eu posso pegar uma parte desse saldo aqui, ou uma parte até maior, e eu direcionando para outros produtos que vislumbram uma rentabilidade maior. Às vezes eu posso correr um pouco mais de risco ou menos, mas ainda, né, trabalhando com uma carência maior, um prazo de bloqueio. Então ela teria essa situação numa porta de entrada para os clientes, ou no caso da cooperativa, para os seus cooperados, ela é extremamente simples, né? Ela é muito prática, mas, por exemplo, a partir do momento que eu tenho já um saldo acumulado, e a intenção é esse valor ser já guardado, é uma finalidade de investimento, eu posso pegar uma outra parte vislumbrando um rendimento maior. Aí eu trabalho com carências, eu trabalho, né, novamente, trabalho com planejamentos, que daí ele me dá uma possibilidade diferenciada do que a caderneta de poupança inicialmente me entrega. Em que tipo de casos, né, a caderneta de poupança é mais indicada? Olha, eu indico, né, principalmente para, né, uma reserva de emergência, para a educação financeira dos seus filhos, você começar com uma caderneta de poupança. Né? Eu me recordo, né, a minha conta na cooperativa, onde eu trabalho já há 15 anos, ela foi aberta pela minha mãe, onde ela fazia os aportes mensais, me entregava a caderneta e eu via lá mensalmente aquela atualização desse valor. Né? Então, isso traz um impacto na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Né? Um dos primeiros bens que eu adquiri, né, com recurso próprio, desse recurso guardado, foi através dessa disciplina. Então, eu acho que
tanto para os pequenos, para os contas para menores, a gente tem essa possibilidade de conta poupança, quanto para as pessoas que têm fora da, né, por exemplo, tem uma outra instituição financeira, eu tenho uma caderneta de poupança ali, hoje a cooperativa ela possibilita a caderneta de poupança com rendimento até superior, porque nós pagamos as sobras, então eu indico para todas as idades, né, para todos os bolsos, digamos assim. Não, eu sou um investidor profissional, qualificado. Tranquilo, você já está dentro de um rol muito, muito, muito pequeno na nossa sociedade, mas a grande maioria hoje, a caderneta de poupança ainda, ela se enquadra perfeitamente. Para quem já tem um recurso mais vantajoso na poupança, né, já tem até, quem sabe, uma sobra, quais seriam as opções mais vantajosas do que a caderneta de poupança? Então, a partir do momento em que eu já tenho um volume, né, significativo, eu posso começar a trabalhar esse recurso. Né? A gente pode desenhar etapas de evolução financeira. Alcancei a primeira etapa, que é começar a criar o hábito. A segunda etapa, de esse montante cobrir minha reserva de emergência. Terceira etapa eu já tenho um montante, eu começar agora a migrar esse montante, deixando a minha reserva de emergência para outras aplicações. Aí nós temos letras financeiras, né, letras de crédito, perdão, LCI, né, LCA, que ainda é isento. Né, o governo, essa semana, está propondo uma alteração, provavelmente para vigorar a partir de 2026. Então nós vamos ver qual que é o impacto, mas esse recurso, por exemplo, vislumbra um rendimento maior, só que ele tem uma característica de ficar travado. Mas para quem se planejou, para quem já tem uma expertise, já tem um saldo, ele pode se dispor de alocar algum recurso ali. Temos também as aplicações financeiras atreladas ao CDI, que a gente chama de CDB, ou no caso da ViaCred, das cooperativas RDC, pós-fixadas, a Selic ela altera, né? Ela altera também. Se eu tenho um volume significativo, eu ganho um percentuais acima desse CDI, então eu posso alocar para estas condições. E temos também produtos financeiros atrelados à inflação, ao IPCA, né? Semelhante àquilo que existe no Tesouro, né? no Tesouro Direto. Então o que acontece? Às vezes eu quero me proteger contra a inflação. Então, no caso da cooperativa, eu tenho um produto que paga a inflação mais 9. Então eu já tenho uma referência ali que ela me garante que, olha, a inflação, o índice de inflação oficial, independente do que acontecer na outra ponta, no país, de taxa de juros, meu recurso está protegido. Então você consegue compor a sua carteira com características diferentes que ela se adapta melhor ou ela captura um resultado melhor em vários cenários. E o ideal para isso, né, para quem tem essa sobra e possibilidade de um investimento diferenciado, é procurar um profissional, um local que oriente ele corretamente nesse sentido. Com certeza. Eu acho que assim, esse esclarecimento financeiro, ele deve ser constante. Né? Você revisitar, né, como que está a situação financeira, as suas despesas, isso é essencial, de tempo em tempo. Né? Da mesma forma que um check-up de saúde. De tempo em tempo, né? Principalmente os homens ali são um pouco, né, tem uma aversão a isso, mas o natural e o indicado, inclusive, é que de tempos em tempos você faça uma bateria de exame para ver se está tudo ok. Aparentemente está tudo ok, mas lá no detalhe você foi ver. Então, muitas vezes eu não tenho essa expertise. Eu vou num profissional, eu vou numa pessoa que tem um conhecimento superior ao meu e com a questão financeira não é diferente. Eu procuro meu profissional de investimento, eu procuro meu profissional ali na ViaCred, no caso, né? Onde a gente presta essa consultoria, né? Essa orientação financeira, e ali eu abro, olha, minha situação é essa, minha renda é essa, meu objetivo é isso, é comum no nosso dia a dia, tá? Olha, eu tenho esse recurso guardado, meu objetivo com ele é isso, esse é outro, e a gente vai desenhando isso com o cooperado e inserindo isso. É como se fosse gotas. O aprendizado, né? Ele não acontece da noite pro dia. Ele vai gradativamente, você vai acumulando esse conhecimento, digerindo esse conhecimento, ou essa informação, né? Nesse primeiro momento uma informação, depois transformando isso em conhecimento. E essa é como um processo de bola de neve, como eu falei, né? Conforme isso vai ganhando tração, isso vai crescendo e trazendo maiores retornos para você. Estou conversando com Bruno Eduardo de Mello, consultor de investimentos da ViaCred. Estamos falando hoje sobre um hábito essencial para a saúde financeira, que é poupar dinheiro. Nós já falamos aqui que culturalmente, né, o brasileiro não tem o hábito de fazer reservas, guardar dinheiro. Agora, Bruno, um detalhe muito importante, né? A gente sempre viveu numa economia desequilibrada, né? Uhum. Toda hora a nossa economia se desequilibra, ou é pela política, ou é pelo fato econômico, ou é porque os Estados Unidos fez alguma coisa, ou porque a Ucrânia respondeu um ataque. Tudo nos desequilibra economicamente.
Além disso, né, a gente teve uma superinflação, né, para uma geração passada que viveu com aquilo, que guardar dinheiro não era negócio porque outro dia os preços eram bem maiores. Fora isso, ainda tivemos o calote do governo na caderneta de poupança. Se a gente juntar tudo isso, a gente pode entender um pouco por que o brasileiro não tenha na sua cultura o hábito da poupança, né? Exatamente. A gente tem que retroceder um pouco, né? É importante esses pontos que você colocou, mas a gente olhar um pouquinho para trás, né? Com relação ao passado. Temos que entender que a nossa Constituição ela é teoricamente recente. A gente está falando de 1988, ok? 1988, quando aconteceu a questão ali do presidente Fernando Collor, o Brasil vivia numa economia fechada, né? A gente não tinha o mercado aberto para entrada, né? do investidor, de atributos estrangeiros. E quando houve esse congelamento, né, como uma forma drástica para tentar combater aquela hiperinflação, optou-se então pelo bloqueio que, na ocasião, a própria Constituição permitia esse tipo de manobra do Poder Executivo. Isso depois foi revertido, se não me engano, na emenda constitucional número 32, ou seja, existiram 31 atrocidades antes que tiveram que ser resolvidas, que, se eu não me engano, isso foi lá em 2001, onde essa situação ela foi revertida, onde um Poder Executivo ele não poderia fazer esse tipo de ação que impactasse isso, né? De uma forma assim, monocrática. Pô, eu sozinho decido, então isso teria que, qualquer tipo de questão nesse sentido, nesse patamar, ele teria que passar pelo legislativo, ou seja, teria que tramitar pelas duas casas, né, pelo Senado e pela Câmara, aí sim ir para o presidente, né, ali liberar, sancionar ou não, né? Então toda essa alteração de questão de legislação, ela aconteceu, que trouxe essa blindagem e essa segurança maior para o investidor. Além disso, se nós pensarmos a nível de Brasil, por essas questões todas de hiperinflação, a dívida do Brasil, né, que a gente chama de o governo, ele toma crédito, ele empresta, naquilo que a gente chama hoje de tesouro, né? Ele vai ali e ele olha, nem tudo eu consigo realizar só com os impostos, eu preciso a outra parte me financiar via títulos. Naquele período de hiperinflação, se eu não me engano, o prazo máximo de vencimento desses títulos era 90 dias. Era um prazo muito curto, né? Então o Brasil não conseguia se financiar a longo prazo. Imagina, eu preciso financiar uma casa, um valor extremamente impactante no meu orçamento, e eu posso fazer isso em 3 meses, 6 meses. É diferente de eu posso fazer em 20 anos. Então, com essas alterações de legislação, o mercado do Brasil ele foi, né, se abrindo e evoluindo, e hoje o sistema financeiro do Brasil ele é um dos mais evoluídos, questão de compliance, enfim, de aplicabilidade, enfim, N fatores. Esse mercado ele foi se abrindo e essa a gente chama de duração dessa dívida, ela foi aumentando. Hoje a gente tem título para 2050, né? Então esse prazo trouxe um conforto maior e essas medidas, né, elas ficaram mais no passado, vamos colocar dessa forma. Tanto é que hoje boa parte desses títulos, né, que na ocasião aconteceu isso, são segurados por bancos. E hoje, por exemplo, não existia Pix, você tinha que ir lá na agência bancária sacar esse dinheiro. Hoje não existe nada disso. Você com um simples toque na tela do celular, se você quiser, você transfere, né? Você saca esse dinheiro, transfere esse dinheiro, manda para fora. Então esse tipo de mecanismo que aconteceu no passado, hoje praticamente não tem impacto, né, no cenário atual. Mas nós temos ainda uma geração ativa impactada no passado. Com certeza, né? Não. Que influencia muito nessa cultura. Com né? certeza, né? Existe aquele ditado, né? Pessoa que se queima com leite assopra até iogurte, né? Então, isso aí. A gente sabe que faz parte, né? Como eu falei, citei há pouco tempo o caso do próprio Japão, que por características, né, que passou, ele trouxe consigo características, atribuições que leva consigo para o dia a dia. Da mesma forma, hoje também, pessoas que trabalham né, foram prejudicadas naquele momento, hoje vai ter muito receio, né? E é natural isso, e até salutar, né, que isso venha sempre, né, esses assuntos sejam discutidos para que a gente não permita que isso aconteça novamente. Uhum. Como um pequeno investidor pode começar? Eu diria começando com o que tiver à disposição, mas colocando isso como prioridade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente fala, eu vou começar, que nem o regime na segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Não, começa agora. Né? Eu não vou, eu preciso guardar X valor, ou eu preciso emagrecer 10 quilos, mas você precisa, na verdade, primeiro perder os primeiros 100 gramas, depois 200 gramas. Eu não consigo fazer isso no montante que eu gostaria, mas comece com algo. Né? Eu costumo falar, é uma frase batida, mas faz parte.
principal passo é o primeiro, né, na jornada. Então você iniciando com algo, se programe para fazer algo, ainda que seja num percentual pequeno, eu vou guardar 5%, 10%, né, do que eu estou recebendo, mas já coloque isso no primeiro lugar. Se você fizer, não, primeiro eu vou pagar tudo, primeiro eu vou fazer todas as outras coisas, vou comer, vou sair para fazer o lanche, e no final o que sobrar eu guardo, nunca vai sobrar. Principalmente se você não tem um hábito, né, você não vai se permitir, você não vai se condicionar a isso. Por quê? Teu corpo tem, o teu raciocínio tem uma resistência. Agora, se você deliberadamente fizer isso, não, primeira coisa, recebi aqui, já vou separar esse valor. Esse valor eu não toco. Isso aqui é o meu amanhã. Isso aqui vai me trazer um retorno que nesse momento talvez o meu corpo ou meu cérebro nem processa. Mas lá na frente eu vou agradecer. E eu não mexo nisso. A partir do momento que eu comecei a ter essa disciplina, vou revisitar os meus contratos. Às vezes eu tenho um financiamento de carro, tenho um financiamento da casa, tenho cartão de crédito. Vou ver como é que está isso aí. Como eu falei, vou fazer um check-up. Tem como melhorar? Não tem como melhorar? Tem como melhorar. Ótimo, vamos remanejar isso aqui. Opa, possibilitou guardar um pouquinho a mais. Eu vou colocando lá naquela bola. Com o passar do tempo, isso aqui já vai trazer um impacto significativo na minha vida. A gente está conversando aqui, 6 meses se passarem num piscar de olhos. Se a gente for olhar, né, desde o começo do ano até agora, se a gente for pegar desde a pandemia, 5 anos, meia década passou num piscar de olho. Olha o quanto que o mundo mudou. Olha a situação das pessoas, como que ela mudou drasticamente nesses últimos anos em N cenários. Então, quando você faz isso, ainda que tenha um início menor, depois você consegue escalar essa atividade. Mas como eu falei, isso precisa de tempo. Se você deixar para quando eventos excepcionais acontecerem, aí você vai ter menos possibilidade, menos tempo, menos recurso para poder empregar isso. Qual a porcentagem da renda é ideal para a gente guardar? Então, isso é muito particular, né? A gente pode falar, seria 30% da minha renda, 20% da minha renda. Se hoje a sua realidade ela permite com que você inicie com 5%, comece com 5%. Com 10%, comece com 10%. Quanto mais... não tenho nada, Bruno, não tenho nada guardado. Olha, você precisa ser mais radical. Não consigo ser radical. Comece com alguma coisa. Mas quanto mais você conseguir guardar e investir, mais você vai permitir com que esse dinheiro, com esse recurso, com que o juros composto trabalhe para você. Se eu pegar um recurso hoje, Jorge, eu aplicar hoje, e para ele ter uma correção, e eu daqui a 20 anos revisitar esse recurso, você vai ver que a maior parte que compõe o montante que eu vou ter lá é juros. Mas esse juros ele precisou de algo chamado tempo para ser trabalhado. Então, como eu falei, se você conseguir se organizar hoje, qual que seria a tua realidade? Bruno, eu tenho um filho, eu sou pai solteiro, mãe solteira, tenho uma dificuldade, entrei num emprego novo, ou estou pensando em mudar de emprego. Começa a modelar isso, mas inicie com algo. Depois, trabalhe para revisitar. Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses eu vou ver isso aqui para ver, conseguir cumprir 100%. Bruno, não consegui cumprir 100%. Não se penalize numa forma que, olha, cara, não vou mais fazer. Eu me programei a fazer X, eu consegui cumprir 70%, 80% do que eu me programei. É melhor, é excelente, você teve uma evolução enorme, você não tinha nada. Agora o que eu não posso eu me proponho a fazer isso, eu consegui fazer por 3 meses, no 4º mês eu já tive que desfazer tudo, zero, desisto. Não. É a persistência, até que isso inconscientemente você já esteja fazendo. É que nem eu costumo falar, se me permite me alongar, ninguém dirige carro da primeira vez já um expert, né? Principalmente ali, hoje a gente tá na era dos carros automáticos, mas quem é um pouquinho mais antigo que nem eu, carro manual. Você ia para a autoescola, batia um desespero, ou quando o seu pai te botava ali para você aprender o carro. Como é que eu tenho que olhar o retrovisor, tenho que olhar a embreagem, tenho que ver aqui o câmbio, a direção, tenho que ver farol. Como é que eu vou processar tudo isso ao mesmo tempo, sem bater, desviando das coisas, seguindo a estrada, olhando, controlando o limite de velocidade? Isso, num primeiro momento, era algo extremamente trabalhoso. Por isso que eu começo numa velocidade menor. Mas hoje, para você ver, eu vim até aqui, inconscientemente eu estava trocando marcha, e aquilo foi tão automatizado, eu conseguia, inclusive, desfrutar da paisagem, um dia bonito como hoje, no trajeto. Então, isso, da mesma forma, acontece com as demais coisas, os demais processos que eu torno isso num hábito. Aí eu vou ganhar esse tipo de liberdade, esse tipo de escala e esse tipo de aptidão para poder desfrutar dos benefícios. Para quem está nos ouvindo e vive mensalmente no limite, não consegue enxergar essa possibilidade de começar, O que você pode passar de dica para isso?
como eu comentei, né? E cada caso é um caso, né? A gente tem que olhar a particularidade de cada um, mas essa questão do primeiro passo, Bruno, eu não consigo, para mim hoje é impossível eu chegar lá no cume dessa montanha, lá no ponto B, né? Eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B. Mas você consegue vislumbrar um primeiro passo? Bruno, consigo. Qual é o tamanho desse primeiro passo? É A, B, C, D. Faça esse primeiro passo. Beleza. Comecei. Com o valor que for. Mês que Nem vem que seja R$1, né? Mesma coisa. Mês que vem eu faço esse mesmo exercício. Eu ainda não consegui vislumbrar claramente lá na frente. Mas daqui a um passo, a distância de um passo, eu consigo enxergar melhor. Então vamos lá, vamos caminhar mais esse passo. É como alguém que perdeu os movimentos, ele vai passar por um processo de fisioterapia, ele vai ter um acompanhamento, então isso eu indico, tem um acompanhamento, busque acompanhamento. Hoje você tem um acervo enorme, né, na internet, mas é muita informação. Então às vezes você não consegue processar esse conhecimento. Como eu falei, ideal, passa num posto de atendimento, fala ali na Via Crédito se quiser, né, se você for cooperado. Se não for, fica a oportunidade aqui para você se tornar e converse. Né? O quinto princípio que a gente tem aqui é, né, o interesse, né, pelos nossos cooperados, e a gente deseja também a educação financeira, né, a inclusão da educação financeira, através da educação financeira. Então ele vai poder te passar qual que é o trajeto que você consegue fazer, talvez de não lá no ponto final, mas olha, para o próximo mês. Né? Como é que está aqui o teu orçamento? Não, então vamos fazer isso aqui. Ó. Nesse mês a gente consegue guardar tanto. Mês que vem vai dar uma aliviada. Mês que vem vai cair um parte do 13º. Mês que vem vai cair o 13º. Nem pensa. Já vi aqui que você ainda não gastou tudo. Tem um saldo aqui que está liberado. Nesse montante aqui você não toca. Ou vou falar, percentual tanto. O restante já se programar. Você vai gastar no mês que vem R$500. É isso. Vai controlando R$500. Vai sobrar. Dessa forma vai sobrar 300. Vai sobrar 800 para você. O cara, olha só, né? Só tendo esse acompanhamento é possível, né, trabalhar dentro da individualidade de cada um e poder se reorganizar. A pessoa tem um financiamento, está usando um cheque especial, tem um cartão de crédito. Como eu falei, converse com a instituição, vê se não existe uma forma de eu fazer isso, melhorar a condição de taxa, alongar muitas vezes a dívida e a parcela diminui. Bruno, mas eu vou pagar mais juros. Não tem problema, você faz um comprometimento mensal menor, um compromisso, obrigação, que não fica mais apurado no pescoço, e esse excedente você vai antecipando pagamentos, você vai ganhando o abatimento. Então, no final, os juros que você vai pagar, digamos, num empréstimo de 2 anos, seria o mesmo, tanto fazendo em 2 anos quanto em 48 meses, mas pagando em 2 anos. Mas no segundo cenário, muitas vezes você não está enforcado. Então você consegue, esse mês eu consigo antecipar, mês que vem não, mês que vem eu vou ter o aniversário do meu filho, vou ter uma viagem e tal. Esse mês não preciso fazer nada, mas eu não preciso me preocupar porque eu não estou enforcado. Então, você ter esse tipo de conversa, ele é fundamental para alcançar essa liberdade financeira. Bruno, existem ferramentas disponíveis que possam auxiliar na educação financeira com incentivo à poupança, orçamento pessoal e familiar? Com certeza. Tá? Hoje existe muito material disponível na internet. A própria cooperativa Via Crédito, na sua plataforma, ela fornece cursos gratuitos de, né, educação financeira. Inclusive, Bruno, não sou muito do digital. Nós oferecemos tanto para as pessoas em evento, inclusive em empresas, nós muitas vezes vamos. Recentemente estive numa associação, né, aqui na cidade de empreendedores, né, ou de empresários, tratando sobre educação financeira, cenário econômico. Então, existem N ferramentas hoje disponíveis de forma gratuita. E se você conseguir, né, participar de uma ou outra, de tempo em tempo, isso vai trazer um impacto, uma evolução, né, tomando nota, né, prestando atenção, não estando apenas ali com o corpo presente, mas com a mente presente também. Você vai ver que, como eu falei, o teu ganho vai ser em uma escala que muitas vezes, no primeiro momento, você não consegue nem vislumbrar, mas ele é extremamente impactante. Uma das coisas que talvez chama muita atenção de muitas pessoas é que quando ela pensa em poupar, significa deixar o lazer, deixar de adquirir algo que é um sonho, e muitas vezes isso gera uma confusão na cabeça de algumas pessoas, né? Mas se eu for poupar, eu não vou mais poder sair, não vou poder mais me divertir. É possível poupar e ao mesmo tempo, né, realizar sonhos, sair, jantar fora, ir para a praia? E eu digo mais, tá? Tudo é uma questão de escolhas, porque muitas vezes eu vou optar por fazer algo, mas sem eu perceber, eu estou sacrificando outras coisas. Né? A ideia aqui é você não precisar sacrificar essas coisas.
né? É eu fazer esse algo, é realizar o sonho, eu quero me casar, quero construir uma casa, mas sem lá na frente eu sacrificar um casar, construir uma casa, ou fazer uma viagem, ou um tratamento de saúde para uma pessoa que precisa e eu amo e agora ó, me vi numa situação. A ideia aqui é não te fazer entrar nesse cenário onde que você, para realizar algo, você tem que sacrificar algo, o outro algo, né, tão importante quanto. Né? Mas o que muitas vezes você nem pensei nisso naquele primeiro momento. Pois é, a ideia aqui é fazer você pensar nisso. As suas escolhas, elas vão trazer consequências, seja no hoje, seja no amanhã e seja daqui a 10 anos. E quanto mais você pensar em todas as possibilidades, mais preparado você vai estar para isso. É possível tanto usufruir de uma forma mais organizada, né? Num primeiro momento, né? Mas num segundo momento, desfrutando com muito mais liberdade e de uma forma muito mais ampla. Que bacana. Obrigado pelas tuas dicas aqui nesta manhã, Bruno. Eu que agradeço, Jorge, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de educação financeira, caderneta de poupança e do impacto disso na sociedade, principalmente através da ViaCred. Bruno Eduardo de Mello, consultor de investimentos da ViaCred, conversou com a gente hoje sobre um hábito essencial para a saúde financeira, que é poupar dinheiro.